boa noite, mulheres lindas. Hoje é meu dia. Boas forras em cima da Cristiane, hein? Ela não fala, então eu vou falar. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. E depois ela vai explicar o porquê desse cenário aí. Tá chorando porque não pode falar? Ou porque não quer falar? Ou porque não sabe o que falar? Ou não sabe para quem falar? Tudo junto e misturado? Entendi. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindas. Mais uma noite maravilhosa de live no Tenda, com uma convidada especialíssima e rendeu até uma performance aqui da Cristiane, né? Explica aí, Cris, agora, por que essa performance? Então, boa noite, lindas mulheres maravilhosas. Mais um prazer de novo estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. E essa performance é por causa do tema da live, né? Que a nossa live hoje é você fala o que você escuta o que você fala. Então, quantas vezes a gente não se ouve? Quantas vezes a gente não pode falar o que a gente deseja falar? Quantas vezes a gente fala, as pessoas também não escutam? Quantas vezes a gente quer falar e não sabe o que quer falar? Tem alguma coisa e a gente nem sabe explicar o que é. Então, são muitos os significados da gente estar com a boca, né, impedida de se expressar. E que dificulta, com certeza, a comunicação, mas não impede, porque eu estava aqui, eu não sei Libras, né, mas eu estava aqui fazendo uns movimentos que eu me comunicava de alguma forma. Mas eu sei, vamos combinar, que é mais difícil, né? A gente que tem essa questão da linguagem verbal muito intensa, muito presente no dia a dia, é bem delicada a situação da gente se sentir sem essa capacidade de se comunicar pelo verbal. E ainda assim, sendo a comunicação que a gente mais usa, ainda dá um monte de confusão, né? Falou que entendeu, que disse, que o outro não falou, que, enfim, fica aquele mafuá, a fofocada rola solta porque é mal entendido e briga porque você disse, não, eu não falei, mas você falou, mas eu não ouvi, enfim. Para tudo. Hoje nós Para vamos tudo. receber exatamente uma pessoa que está pronta para nos ouvir. Isso, enquanto a Catiuxa chama... né? Então... Isso, eu vou passar um batonzinho aqui. Eu vou só passar um batonzinho. Cadê a nossa convidada? Vou chamar aqui a nossa convidada. Então, vamos receber aí Maria Cristina, que vem compartilhar com a gente a sua medicina, né? Que é exatamente de ouvir. Seja bem-vinda, Maria Cristina. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tá tudo tranquilo? Sim. Maravilha, maravilha. Cristiane fugiu mesmo para passar batom. Fugiu, olha. Mas você sabe que essa coisa do batom, eu tava me arrumando, eu falei assim, gente, acho que eu vou passar um batom. Aí eu me dei conta que já tem um tempão que eu não passo um batom, né? Porque a gente não... Olha. Sim. Então... Esse negócio de usar máscara, né? E de quase não sair de casa, realmente a gente passa. Exatamente. Então, gratidão pela oportunidade de botar um batom. Eu passei, não dá pra ver, mas eu passei. Passou, é discreto. É um batom nude. É um rosinha, Mas já é o suficiente para se sentir poderosa, pois né? É, exatamente essa questão da maquiagem, né? Trazer o poder pessoal antes mesmo de nos mostrarmos bonitas para os outros. Isso aí. Exatamente. Gratidão, meninas, pelo convite, viu? É um prazer também te receber aqui. Gratidão por aceitar. Eu tô me maquiando mais agora do que antes. Para as lives, né? Passei o ano passado todo sem fazer muita coisa e não fazia nada. Agora que eu tô
Falei assim, então, vambora, já que tá aqui, vamos na onda. E aí, porque tem um monte de coisa que tá vencendo, né? É isso também. Vai pro lixo. Aí, antes de ir pro lixo, pelo menos vai uma quantidade menor. Isso aí, isso aí. Mas, enfim. Então, temos aqui mais uma bruxa para falar com a gente sobre as nossas questões da criança interior. Mas antes, exatamente, da criança interior, a gente quer falar assim, Maria Cristina se apresentar e dizer, né, o que você quer dizer sobre você. A fala é sua. Você tem a liberdade de dizer sobre você mesma o que você deseja. E a gente acolhe. Nossa, quanta responsabilidade. Vamos inverter um pouquinho os papéis neste momento. Então, minhas queridas, boa noite a todas. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Então, eu sou Maria Cristina Rezende, eu sou psicóloga. Trabalho com mulheres já há muito tempo, né? Catiúcha e Cris já me conhecem já há bastante tempo nessa caminhada. E essa caminhada, ao longo dela, eu fui fazendo algumas formações, formação em medicina ayurveda, formação em psicologia junguiana, formação em arte-terapia, e agora a minha última formação foi a saúde da mulher e psicologia, tudo meio que orbitando em torno dessa questão mulher, dessa questão feminino, dessa questão desenvolvimento pessoal. E para além disso também ser humano, né? O desenvolvimento pessoal do ser humano. Então essa tem sido a minha jornada, ainda tem muita caminhada pela frente, mas estamos aqui para talvez compartilhar um pouquinhozinho do pouquinhozinho que eu sei com todo mundo que está aí com a gente. Maravilha, muito bem. Então, você tem várias medicinas, a gente já sabia, né? Só que tem umas que eu não estava atualizada, mas já deu uma atualizada agora. E como você falou, né, assim, seu trabalho com mulheres e essa coisa da gente ter a comunicação verbal como uma das nossas maiores forças, na verdade, de comunicação. E você trabalhando também na área da psicologia e também todos os atendimentos, né, que você faz acabam entrando bastante nessa questão da comunicação verbal. E então conta um pouquinho como foi que você caiu chegou até você, como é que foi que despertou em você essa questão de trabalhar com a psicologia e também, né, dentro do possível aí das outras terapias também, mas enfocando um pouquinho mais na psicologia. Então, psicologia, ela foi eu nem sei explicar como que eu escolhi a psicologia, né? Na verdade, quando eu estava lá atrás, na época do vestibular, nem existia Enem ainda. Eu não vou falar, mas a gente fala essas coisas, a gente se entrega, né? Então eu não vou ficar falando essas coisas, não. Então, lá atrás, quando eu fiz vestibular, eu ia fazer para medicina. Mas em um dado momento eu decidi trocar e eu realmente não consigo explicar por que a psicologia. Mas foi a escolha que eu fiz. Foi uma escolha talvez de alma realmente e foi uma jornada árdua, porque a psicologia requer muito tempo de leitura, muito estudo, é uma área muito grande. A gente entende, hoje quando a gente fala de psicologia, o senso comum entende que é a psicologia clínica, né? Falar né, o clássico cenário do consultório, né? É o divã, o psicólogo sentado, a pessoa falando. Mas a psicologia ela está presente em muitas áreas, né? Você tem na área jurídica, você tem na área do esporte, você tem no hospital, você tem na empresa, você tem na instituição, você tem na parte clínica, você tem na educação, você tem muitas áreas onde a psicologia atua, né? Então, a minha escolha foi a psicologia clínica. Eu fiz estatística e tive psicometria, um negócio psicometria. Desse. E até hoje eu não sei explicar direito o que é isso. Sim, eu pois estudei turismo e tive psicologia em turismo também. O que tinha?
Exatamente, mas você tem muitas graduações que você tem disciplina. Eu compartilhava disciplinas com direito, a galera de várias áreas, era um prédio, né, que tinha muitas graduações e a gente compartilhava algumas disciplinas juntas, né? Então, psicometria era o meu terror, né? Eu tive 3 disciplinas de estatística e assim, eu falei, não tem matemática, psicologia, graças a Deus. Mentira, tem um monte de matemática em estatística. 3 períodos de matemática, umas fórmulas assim que álgebra ficava no chinelo. Enfim. Mas a psicologia, ela veio e aí eu optei na minha escolha, né, dentro da graduação. Eu comecei querendo fazer RH, depois eu me apaixonei pela psicologia clínica, que é justamente essa questão dessa comunicação, mas uma comunicação de um outro nível, né? Numa outra camada, numa outra esfera, que é a esfera da alma, no sentido da nossa psique, né? A gente realmente entender e conhecer. A primeira comunicação é com nós mesmos. Né? Então, a psicologia clínica, ela trabalha primordialmente esse ponto, né? A gente conseguir se ouvir, né? Se entender, se conhecer, e aí, a partir daí, a gente conseguir se relacionar com o outro numa outra esfera, né? Com mais consciência, com mais acolhimento, com mais escuta, com uma fala diferente. Então, para mim, isso é o grande ganho da psicologia. As outras formações, elas foram vindo a partir do momento em que eu fui, com a minha própria jornada pessoal, entendendo que saúde, ela é uma rede complexa de algumas disciplinas, né? De algumas interações. Então, saúde mental, que no caso é onde a psicologia atua, né? Ela não vem única e exclusivamente da psicologia. Ela vem de uma rede de atravessamentos, né? Eu costumo falar para todos os meus pacientes, né, que psicologia, a saúde mental, ela fica em cima de alguns pilares, né? Você tem uma boa alimentação, você tem um bom estilo de vida, você tem um bom sono, né? Você tem uma atividade física que você faça, você tem atividades que te deem prazer na sua vida. Aí você pode dizer que você tem um conjunto de coisas ali que favorecem a tua saúde mental, né? Então essas outras formações, elas vieram para complementar e para dar mais ferramenta, né, para esse desenvolvimento pessoal e desenvolvimento da consciência, né? Entendi. Então, de uma forma geral, o que mais que você pode dizer que compõe o processo terapêutico dentro da psicologia? Que você falou que se ouvir, se entender, né? E também quando isso, em primeira instância, é com a gente mesmo e depois na relação com as outras pessoas, né? Como que isso se encaixa dentro desse processo terapêutico da psicologia? Como é que se desenvolve? Como eu tinha falado, a psicologia ela atua em várias áreas, né? E aí dentro da psicologia a gente ainda tem mais desdobramentos ainda, né? Porque você tem várias teorias, né, que você pode aplicar na sua prática clínica. A teoria, na verdade, ela é muito uma linha mestra do profissional, né? Qualquer linha teórica busca o mesmo resultado, o desenvolvimento pessoal, né? Resumidamente é isso. Uma qualidade de vida, uma melhora de vida para aquele indivíduo, né? Uma tomada de consciência, enfim, a retirada do sofrimento psíquico, todas elas buscam isso, cada uma com a sua metodologia. Então, aquela que eu escolhi trabalha dentro de alguns conceitos, entre eles o conceito do inconsciente, né? Então, dentro desse processo terapêutico, a fala, ela é fundamental porque ela não é o único caminho, né? Mas ela é por onde a gente organiza os nossos pensamentos e a gente nomeia, né, os conteúdos que estão vindo. Mas não é a única coisa. A gente tem diversas outras formas de comunicação. Aquilo que você estava falando, né? Você estava gesticulando, de alguma forma, tentando comunicar o que você estava querendo dizer. No processo terapêutico, a gente tem outras técnicas, né, não verbais, que a gente usa também para essa comunicação desses conteúdos que não estão tão claros assim para a gente.
né? Então, dependendo de como esse paciente vem, quais são os conteúdos que ele apresenta, como vai acontecendo o processo dele, a gente vai usando algumas técnicas não verbais, e a fala sempre permeia, sempre atravessa, né? Para auxiliar nesse processo de tomada de consciência. Né? Agora, a fala, ela o próprio Freud, né? Ele pautou toda a psicanálise a partir disso, né? O sujeito fala para se ouvir. E na medida que ele se ouve, ele se reconhece. E aí, na medida que ele se reconhece, né, ele compreende a sua dinâmica e a dinâmica das suas relações. Então, basicamente é isso, assim, a fala mental para o processo de autoconhecimento. Não a fala para mim, mas a fala para si mesmo, né? O se ouvir. Sim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta para quem está assistindo. Povo, escreve aí no comentário se vocês estão ouvindo bem a gente. Porque às vezes tem umas falhas, eu não sei se é na minha internet, não sei se é na internet da Maria Cristina, e Kátia já precisou entrar e sair algumas vezes. Então, sinaliza aí pra gente se vocês estão conseguindo ouvir, porque ler lábios ainda é uma coisa que a maioria não desenvolveu. Então, a gente precisa agora, nesse momento, que vocês nos ouçam. Então, você falou de algumas coisas aí, várias perguntas, mas vamos por de cada vez, né? Você falou do Freud, da psicanálise. Então, pontua pra gente. A Andrea disse que entrou há pouco, mas tá ok, tá ouvindo. Beleza, então já tem aqui uma confirmação. Você falou sobre a psicanálise, pontua pra gente, então, assim, obviamente, bem superficialmente, mas pontuar a diferença entre, basicamente, a psicanálise e a psicologia, que você já falou que tem várias linhas, e aí depois a gente entra na outra pergunta. Então, a psicanálise, ela é uma das linhas, né? A psicologia, na verdade, ela vem lá de trás, ela vem da filosofia, né? E lá, por mais ou menos 1800 e alguma coisa, nessa questão da revolução científica, veio uma necessidade de tornar a psicologia uma cadeira da ciência, né? Então, ela começou a ser estudada a nível experimental. Né? Então, lá na Alemanha, lá naquela parte ali da Europa, começaram os primeiros estudos experimentais da psicologia através do comportamento. Então, ali nasceu a psicologia comportamental, né? Que se baseia no comportamento, nas reações reflexas, né? Na questão da neurológica, né? Do cérebro, o conhecimento do cérebro, o conhecimento do comportamento. O Freud, ele veio, né, em 1905, 1902, 1900, por ali, ele lança a interpretação dos sonhos, que é o marco, né, da psicanálise, o nascimento da psicanálise, quando ele fala que, olha, não é só comportamento, existe um outro lado aí que a gente não vê, que não é palpável, que é o inconsciente. E esse lado não palpável, que é o inconsciente, ele dita muito mais do que a gente imagina que ele dita no nosso próprio comportamento, inclusive. Então, não é só cérebro, não é só físico. Existe uma psique que a gente não sabe explicar de que matéria ela é, mas ela está aí e ela atua de forma potente, né? E na maioria das vezes, para além da nossa vontade consciente. Então, não é só comportamento. Tem o inconsciente. Então, a psicanálise, ela marca isso. Olha, existe uma instância chamada inconsciente, que faz parte da nossa constituição enquanto sujeito, e que ele dita os nossos comportamentos também, tanto quanto ou até mais do que os neurotransmissores do nosso cérebro, né? Então, essa é a diferença entre a psicologia e a psicanálise. E a psicologia, ela trabalha com diversas outras áreas. Né? Aquilo que eu falei, a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, com outros entendimentos, com outras técnicas, com outros conceitos. A psicanálise é uma teoria da psicologia clínica, né? da área clínica, que trabalha exatamente com essa questão do inconsciente e da fala, né? Com aquele clássico divã, isso tudo vem da psicanálise. Foi um marco importante, muito importante. Sim, com certeza, porque era assim,
o corpo, essa história do comportamento exatamente é do corpo, é uma coisa que a gente exatamente não é palpável com as mãos, mas é visível, né? Aquela coisa da observação do comportamento. Mas essa questão do inconsciente e dos sonhos e toda essa questão que é essa sim, né? A gente nem vê, nem ouve, nem toca, então é muito mais subjetiva, né? Do que exatamente a questão da observação do comportamento. E aí você falou de linhas, né? Que a psicologia tem várias linhas, que até a psicanálise seria uma das linhas da psicologia. Quais são essas outras linhas? Só para a gente pontuar alguns nomes. E você falou que, obviamente, você tem uma linha específica que você escolheu. Qual é a linha que você usa e explicar, né, minimamente assim, a que você escolheu mais do que as outras, né? A gente tem na psicologia a teoria haitiana, que trabalha muito com a questão do corpo, né? Esse inconsciente é o próprio corpo, você marca couraças ao longo da tua vida no corpo, né? Então o corpo ele é um repositório também da tua expressão, da tua psique, né? O Reich, ele também estudou com Freud, ele começou com a psicanálise, né? E depois ele trilhou o caminho dele quando ele fala do corpo. O Freud não trabalha a questão corporal, né? A gente tem a psicologia comportamental, né, que vem lá de trás dessa psicologia experimental, que é aquela psicologia que tem os exercícios, né, que tem aqueles deveres de casa, que trabalha muito com comportamento, não trabalha com a questão do inconsciente. Tem a psicologia, tem a Gestalt terapia, que é uma linha muito interessante também, que ela também vem de uma linha alemã, assim, muito interessante, que eu gosto bastante. Ela também não trabalha com esse conceito do inconsciente, mas ela trabalha com uma percepção muito fenomenológica, muito do aqui e do agora, né? Então ela traz uma percepção de presença bem interessante, que eu gosto, né? E é que eu trabalho, assim, existem outras, né? E ultimamente tem tido algumas abordagens, né? A gente não pode dizer que é linha, né? Tem a humanista, tem o Lacan, né? Que também vem da psicanálise também, e aí ele também trilhou um caminho. Hoje a gente tem abordagens da psicologia, né? Tem agora a psicologia positiva, né? Positivista, tem algumas abordagens assim que a gente vai observando ao longo do desenvolvimento. A teoria que eu sigo é a teoria junguiana, né? Jung, ele foi também discípulo de Freud, assim como Reich, assim como Lacan, assim como muitos outros, né? Só que ele deu um passo além, né? O Freud, quando ele lança a interpretação dos sonhos, ele fala da instância do inconsciente. O inconsciente a gente não tem acesso, né? A gente tem acesso através dos sonhos, a gente tem acesso através dos desenhos, das expressões, até do comportamento. Alguns comportamentos que escapam, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, não sei porque eu falei isso, não sei porque eu fiz isso, né? Então isso é o inconsciente que vai ali se manifestando de alguma forma. O Jung, a formação do Freud era neurologista, né? O Jung, ele era psiquiatra. E ele trabalhava no hospital nos moldes como era antigamente, internado junto com os pacientes, né? Então, ainda existe uma abordagem como essa, né? O médico mora dentro do hospital psiquiátrico junto com os pacientes. E o Jung fez isso durante muitos anos. Então, ele conviveu com pacientes esquizofrênicos, psicóticos, catatônicos durante muitos anos. E nessa análise, nessa abordagem, nessa linha de tratamento que ele fazia lá, junto com os estudos que ele tinha com outras pessoas, né, como Bloiler e outros teóricos da época, outros psiquiatras da época, ele percebeu através dos sonhos, ele percebeu através das expressões artísticas, ele percebeu através da história desses pacientes que tinha algo muito anterior à história pessoal dessas pessoas, que ele nomeou de inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo seria... eu não queria usar a palavra repositório, mas é como se fosse a marca de toda a experiência humana através da história, através dos tempos, né? Então você tem as experiências com a maternidade, a experiência com a paternidade, a experiência com o social, a experiência com o alimento, a experiência com a sexualidade, a experiência de várias formas, tudo aquilo que vem do humano, todas as experiências do homem, né?
elas ficam registradas ao longo do tempo nesse lugar chamado inconsciente coletivo. Né? Que aí sim, esse então a gente não tem acesso pela consciência mesmo. Né? A gente tem acesso através de sonhos, a gente tem acesso através de insights, através das expressões artísticas e da análise, né? Onde alguns elementos, alguns símbolos vão vindo e a gente vai trabalhando isso ao longo do processo analítico. Então, essa foi a grande marca, o grande rompimento, na verdade, entre Jung e Freud, quando Jung, então, decide criar a própria teoria e seguir o seu caminho. E é essa teoria que eu trabalho, basicamente, né? Assim, a minha linha mestra, mas é aquilo que a gente fala, né? Ao longo do processo, a gente vai juntando uma ferramenta aqui, a nossa sacola de medicina, né? Vai juntando uma medicina aqui, vai juntando uma medicina ali, e aí a gente acaba criando um próprio estilo. Mas a grande teoria realmente que segue o meu estudo é a teoria junguiana. Entendi. Então, relembra aí que você falou no início, né? Algumas outras medicinas, a sua sacolinha aí, né? Que outros instrumentos, outras ferramentas. A sua sacola não é sacolinha, não. A sua sacola é uma mala de rodinha bem grandinha, daquelas G, que a galera não usa mais porque tem que pagar, fica muito caro. Nem tanto, nem tanto. Bem, dentre as formações que eu fiz, que eu uso na prática clínica, no consultório, tem a arte-terapia, né, que é exatamente esse uso dessas expressões artísticas, né, as técnicas expressivas, como a gente fala, né, pintura, desenho, colagem, modelagem, enfim, e algumas outras que ajudam nessa constelação desses conteúdos psíquicos que muitas vezes a gente não consegue falar, né? Às vezes a gente não consegue nomear, então a gente usa essas técnicas expressivas para poder auxiliar nesses insights e nessa tomada de consciência. E aí, assim, de formação, vamos lá, as formações que tem o título, né? Aquelas oficiais, tem a arte-terapia. A medicina Ayurveda, ela veio na minha caminhada como uma busca pessoal também, né? Mas que eu uso alguns conceitos, na verdade, na prática. Porque a medicina Ayurveda, enfim, ela vem datada de 5.000 anos, né? Então, são 5.000 anos de história, 5.000 anos de prática, 5.000 anos de muito conhecimento. É uma medicina extremamente complexa, é uma das primeiras existentes na humanidade, né? E ela aborda absolutamente todas as dimensões do humano, né? O físico, mental, emocional, espiritual, a natureza, as relações. Trabalha com alimentação, trabalha com diversos atravessamentos. Então, é uma vida de estudo, né? Então, ou eu me dedico a uma coisa ou eu me dedico a outra. Então, a medicina Ayurveda, ela vem hoje muito como um complemento da prática na clínica e das outras atividades também, que ao longo dessa jornada, vocês sabem, né, que a gente foi realizando e desenvolvendo. Então, basicamente é isso. E ao longo do processo, diante de cada sujeito, cada indivíduo que se apresenta no consultório, eu avalio, né, a necessidade do uso de uma ou de outra técnica de acordo com o processo dele. Entendi. Muito bom. Agora, uma coisa que eu estava aqui pensando, né? Eu, na verdade, achava até que existia muito mais diferença entre a psicanálise e a psicologia, e eu me enganei redondamente, né? Mas no quesito, na questão da psiquiatria, né? Que você falou que o Jung viveu, né, dentro, né? Foi psiquiatra, então a psiquiatria tem uma especificidade também distinta da psicologia. Explica um pouquinho disso também, porque é aquela velha história, né? Assim, psicólogo é para maluco, né? Que a gente ainda ouve de vez em quando. Eu já ouvi muito mais no passado, mas de vez em quando a gente ainda ouve essa pérola, né? Então, a gente, claro, por desconhecimento, as pessoas, quando não conhecem, falam o que elas, né? Enfim, estão com vontade de falar. Todo mundo fala que tem vontade de falar. Mas a gente sabe que não é exatamente isso. Então, pontua um pouquinho também para explicar para a galera a diferença entre a psiquiatria e a psicologia. A psiquiatria é um ramo da medicina. Então, todo psiquiatra necessariamente tem que ser médico.
Então, ele faz a graduação de medicina, depois ele faz a residência em psiquiatria, né? A psiquiatria, ela trabalha com o cérebro, né? Dentro da dinâmica da mente, né? Obviamente, mas ela entende que a depressão, por exemplo, ela é um distúrbio neuroquímico. E ela vai tentar, de alguma forma, regular isso através da medicação. A psicologia entende que a depressão, ela pode ser também um distúrbio neuroquímico, mas ela é também uma dinâmica psíquica, né? Onde existe uma regressão de libido, e aí entende-se libido não como a libido sexual, mas a libido nesse conceito, nesse uso dentro da psicologia, é energia psíquica, né? É uma regressão da energia psíquica, da libido, para o inconsciente. Então, a forma de olhar é outra. A psicologia, ela trabalha com a mente, com a psique, com aquilo que não está... É difícil falar isso, né? Que não está no cérebro, porque a gente, na verdade, ela está em tudo, né? Mas ela não é palpável, né? Então, o remédio não atua na psique, o remédio atua no cérebro, né? O que atua na psique é a tomada de consciência, é o processo terapêutico, né? É o falar, né? Enfim. E aí eu não queria usar como processo terapêutico só a psicologia. A gente tem inúmeras ferramentas, né, que a gente pode usar para essa tomada de consciência. Mas a psicologia, ela não é um ramo da medicina, né? A gente não precisa fazer medicina para fazer psicologia, são graduações diferentes, né? Então, basicamente essa diferença, que na verdade são complementares. Porque muitas vezes a gente entende que a medicação é extremamente necessária. Não são todos os casos, mas há casos que são necessários. E o psicólogo, ele precisa entender isso, porque também cria-se uma rixa, né? Tem algumas profissões que elas têm uma rixa, né? É o médico, o enfermeiro, é o engenheiro, o arquiteto, é o psiquiatra e o psicólogo, né? Então, o psiquiatra, na maioria das vezes, tem muita dificuldade de interagir com o psicólogo, e o psicólogo muitas vezes tem uma certa resistência de encaminhar o paciente para o psiquiatra, porque acredita que ele vai entupir aquele paciente de medicação e que vai dopar ele. Isso acontece também, erradamente, mas acontece. Mas é importante o psicólogo ter essa noção de que existem momentos em que a medicação ela é extremamente necessária. E ele precisa entender da medicação. Ele precisa entender da linguagem da psiquiatria também para conseguir ajudar aquela pessoa, né? E da mesma forma, o psiquiatra, ele precisa entender que não é só cérebro. Existe uma dinâmica ali, né? E que o psicólogo, ele está ali para fazer a leitura dessa dinâmica. Então, na verdade, é como se a gente fosse pensar em tecla SAP, né? O psiquiatra vai fazer a tradução do cérebro e o psicólogo vai fazer a tradução da mente, né? Então, são linguagens diferentes e que se complementam. Na medida que esses dois profissionais conseguem conversar juntos, né, trabalhar juntos com o paciente, o ganho desse paciente é fenomenal. Existem muitos estudos que comprovam hoje que o paciente que faz só o uso da medicação, o paciente que faz só o uso da terapia, ele tem X resultado. Aquele que faz o uso dos dois tem X vezes 2 o resultado, né? Então o resultado é muito maior, muito mais eficaz quando você usa as duas áreas juntas, né? Então essa é basicamente a diferença. Muito bem. Agora, existe então alguma restrição para fazer a terapia da psicologia ou a restrição é simplesmente a pessoa não querer, né? Alguma... Basicamente isso. Basicamente isso. Sim. Porque aí entra o outro aspecto do falar. A pessoa pode não querer falar nada, né? E aí, obviamente... Sim. Mas o não falar... nem saber o que falar, né? Nem o não saber. falar, tem o não falar e o não falar, né? Tem diferença, tem nuances aí, né? Quando a pessoa, ela vai atrás da terapia, ela no consultório fala assim, eu quero fazer terapia, mas eu não consigo falar, isso já é um dado importante, né? A pessoa foi, ela teve o desejo, ela teve o ímpeto de ir em busca dele, né? Isso por si só já é um movimento. Se essa pessoa vai ficar uma semana e vai embora, é um processo. Às vezes a pessoa ensaia, aí vai, procura um, procura outro, até conseguir
efetivamente embarcar num processo terapêutico, né? E existe aquelas pessoas que vão porque a mãe mandou, porque o médico mandou, porque a escola mandou, porque o marido mandou, porque a mulher mandou, mas não foi ela que buscou. E aí ele não vai falar. Ele vai contar da semana, vai falar do passarinho que viu na rua, né? E não vai falar aquilo que efetivamente precisa falar, porque ele não acha que tem alguma coisa para falar. Sim. Né? Então, não existe contraindicação. Existe só o desejo da pessoa de ir em busca de um processo de autoconhecimento ou não. Sim, sim. De reconhecer que existe alguma coisa que ela pode aperfeiçoar de alguma forma e se sentir melhor, trazer algum ganho, né, para a vida dela, mas que realmente é um movimento, como as psicólogas falam, né, de dentro para fora e não de fora para dentro. Sim. Né? E isso a gente está falando de uma pessoa que está em busca de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Mas existem os casos, por exemplo, graves, que a pessoa precisa fazer. Né? E aí, mas também não funciona se ela não se vincular ao profissional, se ela não entender que ela precisa. Pode ser um processo demorado, pode ser que ela não saiba o que dizer, pode ser que ela não consiga dizer muita coisa, mas que ela entende que ela precisa. Né? E tem aqueles casos onde a pessoa entende que ela está numa fase de desenvolvimento pessoal e quer se conhecer melhor e está em busca, né, de explorar a tua potência, e ela vai em busca, né? Vai atrás do processo. Entendi. E isso tudo que você está falando também me veio aqui a questão de que é a tal da empatia, né? Entre a pessoa que está fazendo a terapia e a pessoa que está atendendo. De ambos os lados precisa haver uma empatia, porque senão não facilita o processo, né? Acaba de alguma forma dificultando, não é? Com certeza. Dificultando, eu diria até mais, não acontece. Né? Então, não acontece. A relação com o psicólogo, ela é uma das relações mais íntimas que existe. Né? No sentido de que a pessoa está ali na minha frente, ela fala coisas que ela não falaria nem para ela. Então, para você chegar nesse nível de confiança, né, de segurança em falar isso, você precisa ter muita confiança naquela pessoa que está ali na sua frente. Então, esse vínculo, ele é mais do que empatia, ele é um vínculo de extrema confiança. Muitas vezes, a psicologia ela foi associada, né, feita analogia com um confessionário. Né? Você, lá na idade lá até hoje tem, né? Você vai no confessionário confessar os seus pecados que você não falaria para ninguém, apenas para Deus. Né? Então, muitas vezes foi associado essa imagem à imagem da terapia, da análise, né? Você fala ali coisas que você fala, às vezes, nem para Deus, né? Então, você precisa ter muita confiança naquele profissional. E esse vínculo terapêutico que vai sendo estabelecido, ele é claro que existe ali uma mistura entre o profissional e o paciente, mas também existe a habilidade do profissional em tecer esse vínculo, em perceber, né, como tecer esse vínculo. Às vezes acontece de não ter essa conexão e tá tudo certo, né? Acontece, às vezes a afinidade não rola e aí o processo não acontece e tá tudo bem. E é importante até falar sobre isso, né? Agora, quando ele acontece, aí é um processo muito bonito, né? Muito importante, e que eu, Maria Cristina Rezende, né, tenho um cuidado muito grande, uma ética muito grande em entender que ali é um cristalzinho sagrado, né? A pessoa entrega para mim conteúdos que eu preciso cuidar muito bem. Então, por isso a necessidade de estar sempre estudando, estar sempre lendo, estar sempre se atualizando, né? Estar sempre tendo uma conduta ética com aquele outro que está ali entregando coisas muito importantes para você. Sim, né? sim. Então, isso para mim é o maior valor, né? Essa ética, essa responsabilidade que você tem com a fala do outro, né? Com a palavra do outro. Sim. Realmente, porque são, como você falou, coisas às vezes que a gente nem tinha consciência naquele momento, sai e a gente está ali na frente da pessoa se declarando
né, se expondo, se abrindo e realmente precisa ter uma grande confiança e uma grande entrega realmente. Sim. E se sentir muito à vontade. E é uma coisa que assim, mal comparando ou bem comparando, em todas as relações mais próximas, esse cuidado deveria existir, né? Sim. Nas relações familiares, né? Com mãe, com pai, com irmãos, com marido e com mulher, obviamente, marido e esposa. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, infelizmente, né? Então, esse cuidado, muitas vezes, ele ele é desvalorizado, né? Nem para ser hipervalorizado, nem desvalorizado, mas ser valorizado na medida. E nem sempre isso acontece, isso realmente é bem triste. Mas então, falando sobre essa coisa do tempo, do processo terapêutico, isso é muito relativo, né, Maria Cristina? Cada pessoa tem aquela história, aquele velho jargão, né? Cada pessoa tem seu tempo, né? Sim. Sim. Na verdade, assim, a análise, né? A análise, esse processo de autoconhecimento, de você analisar cada pedaço da tua alma, da tua vida, da tua construção, ela não acaba. Não tem fim, não tem fim, né? Porque você começa, ao longo da tua jornada, você vai recebendo estímulos. Eu falo, são as acontecências da vida. A vida vai acontecendo todos os dias. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E enquanto você dorme, porque você tem sonhos que às vezes você acorda impactada com aqueles sonhos. Ou seja, 24/7, né? O tempo inteiro você está ali e a vida está acontecendo. E essas acontecências da vida, elas são estímulos para você ir integrando cada vez mais esses pedaços da tua psique. Então, a cada momento, um novo elemento acontece. Isso, assim, estou falando do cotidiano, né? Mas a gente tem os grandes eventos. Às vezes a perda de um ente, uma separação, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma pandemia, né? Então você tem coisas que acontecem e que vão afetando mais ainda, impactando mais ainda. E aí o processo terapêutico, o processo de análise, ele é um lugar onde você consegue elaborar essas acontecências. Você consegue entender a dinâmica disso tudo, entender como você está ali naquele processo e como você pode se comportar ou fazer escolhas mais conscientes, melhores escolhas, né, para o desenrolar do processo. Agora, existem técnicas, né? Existe a técnica da terapia breve, que é, por exemplo, pautada mais ou menos em 6 meses, mas aí ela é focal. A pessoa vai com um ponto, ela quer resolver aquele ponto. Eu ainda não trabalho com isso, inclusive esse é um curso que eu vou fazer agora esse mês, de terapia breve, para poder otimizar alguns atendimentos que a gente percebe que são focais. A pessoa não está ali querendo resolver, né, o inconsciente dela inteiro. Ela quer resolver aquele ponto, aquele pedacinho ali, né? Então, são técnicas que a gente vai usando, aquilo que eu falei, né, de acordo com a demanda do processo daquele indivíduo. Mas, de fato, não existe um tempo. Existe um esvaziamento, um esgotamento de conteúdos. E na medida que a pessoa entende que, ok, né, ela quer ir para a vida e se colocar novamente apostando na vida, ela vai, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão comigo há quase 10 anos. Sim. Né? E tá tudo certo. Tem conteúdo porque a vida acontece, né? Então, e tem pessoas que ficaram 6 meses, 1 ano, entenderam que conseguiram resolver aquele aspecto da vida e saíram. Tempos depois voltaram, porque outras coisas aconteceram, né? Então, não tem realmente uma data certa, um período certo para dizer. Sim, sim. Então, isso é o que a gente, assim, a expressão popular diz assim, a alta, né? A própria pessoa pode perceber que resolveu aquela questão que ela queria, então ela mesma se dá alta, ou então existe o outro lado da psicóloga ou do psicólogo sugerir, olha, vai dar um passeiozinho aí de um tempo, depois você volta. Que tal você experimentar umas outras coisas? Olhar outras caras?
depende da técnica que esse profissional trabalhe, né? Na minha linha, na linha que eu sigo, né, é difícil eu dizer para você que você já está pronta para ir para o mundo. Como é que eu vou dizer isso? Eu não tenho como mensurar isso. Né, a gente que está ali sentada naquela poltrona, a gente sabe muito menos do que vocês imaginam que a gente sabe. Às vezes os pacientes olham assim, ela sabe tudo, não sei nada. Né? Quem sabe vocês que dizem pra gente, né, o que a gente tem que trabalhar. Então, eu não tenho esse poder de dizer para você que se você está pronto ou não está pronta, se você está certo ou se você está errada. Não me cabe esse julgamento. Você vai dizer para mim, olha, Maria Cristina, eu tô querendo dar um tempo da terapia porque eu me sinto pronta para ir para o mundo. Vai lá, vamos ver. Por que você está achando isso? O que você está sentindo, né? O que veio para você estar me falando isso? A gente vai trabalhar isso e você vai, ok, vai lá, vai voar. Se precisar, você volta. Agora, se for um caso de resistência, por exemplo, né? A pessoa está resistente. E aí eu falo, olha, será que esse é o momento? Às vezes pode ser que não, às vezes pode ser, enfim. Cada caso é um caso. Né? Mas eu não sou eu que vou julgar uma pessoa estar pronta ou não para alguma coisa. Sim, com certeza. Agora, eu fiquei rindo porque eu também já falei isso para algumas psicólogas. Nossa, vocês sabem tanto sobre a gente não sabe nada. E elas riam e dizem assim, não é isso, gente. E a gente, né, se tivesse um termo para assinar, a gente assinaria dizendo As pessoas acham que a gente tem uma visão de raio-x, visão além do alcance, né? Olha, uma pessoa escaneia, a pessoa se inteirinha. Já sabe de tudo, já sabe. E tá com o caderninho ali anotando cada detalhe, né? Ela falou isso, ela falou aquilo outro. E já tem ali um panorama, né? É meio uma taróloga, uma astróloga, né? Que tem ali uma bola de cristal e ela já sabe o que vai acontecer, já sabe o que a outra criatura vai dizer. Enfim, já sabe todos os passos. Sim. Uma oraculista, praticamente. Exatamente. Agora, você, como uma mulher que já trabalhou muitas fora da psicologia, né? Já trabalhou com muitas mulheres. Você vê algum ganho específico e assim, bem característico da psicologia para as mulheres? Tem isso? Ou é uma coisa que assim, é igual para homens e mulheres e todos os tipos de pessoas? Olha, é aquilo que eu falei. Antes do gênero tem o ser humano, né? Ainda que eu seja uma feminista, que vocês conhecem, e trabalho com mulheres, como vocês sabem que eu conheço, que eu trabalho, né? Mas o ser humano é um ser humano antes de qualquer coisa. Então, o inconsciente, ele tá aí, ele não tem gênero. Mas nós somos seres dentro de uma cultura. E somos atravessados por essa cultura. Então, na medida que uma mulher vem para a terapia, é inevitável que essa cultura venha também. Né? E se a gente pensar que até bem pouco tempo, eu até tenho um livro aqui, Saúde Mental e Gênero, que ele fala exatamente sobre essa estatística da quantidade de mulheres que eram internadas nos hospícios, né? Há 100, 200, 300 anos atrás, Idade Média, enfim, lá 1700 alguma coisa, quando os manicômios começaram, né, a serem instituídos, que na verdade os manicômios eles não eram para os loucos, né, eles eram para os pobres, para os doentes, para os leprosos, para as mulheres grávidas solteiras, né, para os homens, eles eram para todos aqueles que não estavam dentro do status quo da sociedade, né, da cultura ali local. O número de mulheres que eram internadas sempre foi muito grande. E a questão da loucura na mulher sempre foi muito taxada, né? A mulher é muito de humor temperamental, tem a TPM, esse
esse estereótipo da TPM é terrível e ele existe até hoje, né? Ah, tá de TPM, joga um chocolate e vai embora, que ela fica bem, né? Então, sempre foi muito problemático essa questão da saúde, né? Especialmente se essa mulher, ela tinha uma sexualidade mais livre, se ela tinha um pensamento mais livre, se ela tinha ideias mais libertárias, ela era taxada de louca, tem uma palavra que eu escutei muito ela, esqueci o nome. Vai vir, vai vir. Que não se subjuga, né, aos conceitos e aos valores locais, enfim. Então, hoje, é claro que assim, o Freud, e aí vou fazer um parênteses aqui, foi o único que trouxe a mulher para dentro do consultório, né, quando ele fala da histeria. Né, ele dá voz para a mulher. O que é a histeria? Né? A histeria é o corpo que está gritando de alguma forma, porque a mulher não pode falar. Ela não podia desejar, ela não podia expressar o desejo dela. Então, quando a boca cala, o corpo fala. Né? E aí a gente está falando da histeria de conversão, aquela mulher que ficava paralisada, né? Que não conseguia andar, que não conseguia falar, que ficava cega. Né? Mas neurologicamente ela não tinha nada. Né? Então, pra gente, assim, isso é assim, a ponta do iceberg, né? Porque a mulher já sofreu ao longo da história da humanidade. Então, essa histeria, ela era, na verdade, um desejo extremamente reprimido. Sim. Né? Então, essa mulher, ela não podia falar, ela não tinha voz. Então, quando o Freud fala assim, olha, peraí, vamos estudar, da mesma forma que o Jung estudou a esquizofrenia e a psicose, o Freud estudou a histeria, né? Então, na medida que ele fala assim, não, peraí, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, e ele chega à conclusão que, na verdade, a histeria é o corpo tentando, de alguma forma, falar que aquela mulher deseja algo, né? E eu não estou falando de desejo sexual, estou falando de qualquer coisa, né? Ele dá voz a essa mulher. Né? Então, ele foi o primeiro que deu voz às mulheres. E hoje, até hoje, a gente está falando aí de 120 anos depois, né? Essa mulher ainda precisa de voz. Então, sim, a terapia ela é um lugar importante para a mulher? Sim, com certeza. É mais importante do que para o homem? Não sei se é mais importante. Mas ela é o lugar onde essa mulher vai conseguir falar e vai conseguir se ouvir e vai conseguir, de alguma forma, buscar novas possibilidades para expressar a potência dela. Agora, não é fácil. Não é um processo fácil. Não é um processo rápido. É um processo lento. E que exige muito desejo, muito alinhamento com esse desejo para conseguir passar pelas barreiras pessoais, porque aí são marcas, lembra lá do inconsciente coletivo, né? Essas marcas que vão ficando, né? Que mulher pode isso, mulher não pode aquilo, que mulher é assim, que mulher é assado, que deve fazer isso, que deve fazer aquilo, né? Então, se descolar dessas marcas é muito difícil, né? E para além disso, depois desbravar as barreiras da cultura, da sociedade, que ainda tem muitas, são muitas, né? Então, é um processo que é muito importante, é muito benéfico e eu aconselho. É fundamental. E aí... Tem sempre muita coisa para a gente olhar, né? Tem sempre muita coisa para a gente olhar. Simone de Beauvoir fala, né? A revolução feminista é uma revolução que não acaba nunca. A revolução mais longa da história da humanidade é a revolução feminista. Verdade. E aí, junto com essa questão que você está trazendo das mulheres, aí a gente puxa mais um pouquinho para a questão da criança. Então, assim, essa questão cultural que você falou, que vem né, desde que o mundo é mundo, e, quer dizer, um pouquinho depois, mas há muitos milênios aí, e a questão como é que eu ia falar? Dessa repressão mesmo social que ainda reforça muitas questões, essas frases todas machistas que a gente ouve, ou de repressão do desejo sexual, ou de repressão da mulher se expressar da forma como ela acha melhor e ela não poder.
E isso tudo também que está relacionado com essa menina interior que lá desde criança ouve isso tudo, vivencia isso tudo, ou então às vezes casos extremos de violência doméstica ou violência sexual, os abusos todos que acontecem, enfim, são muitas questões que estão aí permeando essa mulher adulta, mas que essa menina interior, ela também muitas vezes fica, né, sem fala, fica, como é que eu vou expressar isso? Eu não posso falar, de alguma forma ela internalizou que seria melhor calar. Então, essa criança interior também é acolhida e pode ser ajudada na psicologia também, né? Com certeza, né? E aí, de novo, para além do gênero, né? Quem vem para terapia é a criança, né? Quando a gente busca terapia, a gente vai com uma ferida, vamos dizer assim, né? A gente vai com uma questão que dói, né? Essa questão, ela é da criança, é a criança que leva, né? No sentido de... Tem um parceiro aqui chegando, meu coterapeuta. Ah, miau! Oh, meu Deus! Meu coterapeuta. Então, assim, e aí eu me arrisco a dizer, Cris, que talvez 90% das mulheres que eu já atendi ao longo desses muitos anos de psicologia tiveram alguma história de abuso ou assédio sexual, né? Nossa! E todas elas, aí 100%, tem um relato de um comportamento machista que sofreu na rua, ou em casa, ou no trabalho, enfim, né? Então são atravessamentos muito difíceis, assim. Existem textos, né? Existem estudos que falam que desde que o bebê nasce, né, já existe diferença até no toque desse bebê. Entende-se que o menino ele tem mais resistência até ao toque do que a menina. Então, se troca uma fralda de um menino de um jeito, se troca a fralda de uma menina de outro jeito. Né? Se fala com o menino de um jeito e se fala com a menina de outro jeito. Tudo isso são impressões. Lembra do Reich que eu falei do corpo, das couraças? Começa aí. Né? O toque no corpo, a massagem que você dá, o toque, o carinho que você faz no bebê, quando essa criança cai no chão, o primeiro tombo que ela leva, o primeiro joelho ralado que ela leva, o tratamento do menino é diferente da menina. Né? E ao mesmo tempo, isso é cultura. Isso não é biologia, né? Não. Em contrapartida, a biologia diz que até a entrada da puberdade não há diferença entre meninos e meninas. A produção hormonal não é tão diferente assim. A diferença é marcada na entrada da puberdade, na menarca e na primeira ejaculação. Né? Ali você tem a marca da biologia dizendo, olha, eu tenho tal hormônio que vai trazer tais características físicas, fisiológicas, não psíquicas. Não cognitivas também. Porque em termos de cognição, que é o aparelho do aprendizado, também não há diferença. Não. Né? Então, mas o que acontece? Ao longo de muitos e muitos e muitos séculos, a biologia ela foi a justificativa para a diferença. Sim. Então, a mulher ela é o que ela é porque fisiologicamente ela tem tais e tais características. Né? E isso a gente cresce ouvindo. Só que com 3 anos de idade, com 5 anos de idade, você não tem essa diferença. Né? Só que você recebe essa diferença pela marca da cultura. Então a marca da cultura ela é muito grande, ela é muito forte e ela é extremamente repressora. Sim. Né? Então essa mulher que vem para o consultório, ela vem com essas marcas. Né? Ela traz os homens também. Porque se a mulher tem que ser de um jeito, o homem também tem que ser de outro jeito. Né? E aí a gente pode marcar uma outra live, um outro momento para falar sobre isso, né? Porque da mesma forma que existe a repressão da mulher, existe a opressão do homem também. Existe. É o que eu costumo dizer que quando
os homens, a maioria deles, né? Porque os que percebem, a quantidade dos que percebem ainda é pequena, né? Quando eles compreenderem o quanto eles são feridos, atacados, aviltados, abusados pelo próprio machismo e patriarcado, Sim. aí a revolução vai andar mais rápido. Exatamente, Aos exatamente. pouquinhos eles estão indo, né? Sim. Digamos que hoje já está melhor do que uns 10 anos atrás, né? A gente já Eu, tem esse 10 movimento anos, eu diria que é 2 anos. É, Eu estaria menos Mas tempo. gradativo, tá melhorando. Pois Sim. é. Existe hoje, de Mais uns fato, um passos de movimento. formiguinha. Existe esse movimento de grupos de homens, círculos masculinos, né? É masculinidade tóxica, masculinidade não tóxica, né? Que trabalha exatamente rever esses conceitos, né? Do que é essa masculinidade, o que precisa, um homem precisa para ser homem, né? Como é tornar-se homem? Vou pegar emprestada a frase da própria Simone de Beauvoir, né? A mulher não nasce mulher, ela se torna uma mulher. Mesma coisa, o homem não nasce um homem, ele se torna um homem, né? Mas como que esse homem vai se tornar, né? Então, mas é um movimento muito recente e na medida que eles entendem